Menina, vou lhe ensinar como é que se namora. Põe a alma num sorriso e o sorriso põe pra fora. A Josicleide morava lá no fim das Picadas do Maranhão. Moça bonita, mas chata, muito chata, não tinha amigos, passava o dia inteiro na janela vendo o nada passar. Mas eis que um dia, lá na cidade, apareceu o Cleverson, rapaz alto, moreno, cabelos longos, negros, tal e qual um filho de Antônio Conselheiro. O Cleverson, todos os dias, após vir do mar que ele pescava, ele sentava na praça e fazia versos e cantava. E tudo isso era bem próximo da janela da Josicleide. Olhares vão, olhares vêm. A Josicleide colocava a sua melhor roupa, o seu batom, o seu rouge e ia para a janela esperar o Cleverson. O Cleverson também se ligou e começou a pensar numa música para Josicleide. Uma tarde se encheu de coragem e foi à beira da sua janela e começou. Iaiá, me dá seu remo pra eu remar. Meu remo partiu, quebrou-se, iaiá, lá no alto do mar. Casaram-se e viveram felizes por algum tempo. A Josicleide deixou até de ser chata. Mas uma tarde estavam sentados e a Josicleide olhou para o Cleverson, para os seus cabelos longos e negros. Cleverson, você está com piolho. Ele nem tomou conhecimento. Cleverson, você está com piolho. Ele, Josicleide, eu cuido muito bem dos meus cabelos, você está enganada. Cleverson, você está com piolho. Cleverson, você está com piolho. Cleverson, você está com piolho. E foram dias após dia nessa agonia. O Cleverson, de homem calmo, começou a ficar irritado, nervoso. Olá, estamos começando mais um programa Humanização em Saúde. Estamos no nosso 4º ano e esse é o primeiro programa dessa série. Agradecemos a sua participação e lembramos que esse programa é uma parceria da Conexão Médica com a Associação Viva e Deixe Viver. A Associação Viva e Deixe Viver tem por missão levar cultura, entretenimento, informação educacional através da leitura e do brincar para crianças e adolescentes hospitalizados, suas famílias e os profissionais da saúde. Nosso tema de hoje, Fundamentos Filosóficos da Humanização. A convidada é uma convidada muito especial que faz uma grande parceria desde o início da Associação Vive e Deixe Viver e também colabora muito para a legitimação do terceiro setor no nosso país. Vânia Domi, formada em Ciências Jurídicas e Sociais pela PUC São Paulo, especialização em Marketing pela Escola Superior, mestre em Educação, Arte e História da Cultura pelo Mackenzie e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC, diretora da Informal Comunicações Educativas, que atua no apoio ao exercício da responsabilidade social pelas empresas e secretarias municipais. Professora na graduação e pós-graduação em Comunicação, Marketing e Gestão do Terceiro Setor, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sócia fundadora e diretora do Centro de Voluntariado de São Paulo. Tudo bem? Tudo, e você? Tudo ótimo. Eu quero lembrar também que esse nosso programa, ele é certificado pelo número 1951, então você que está aí do outro lado, assinem as listas, enviem para nós para que a gente possa certificá-los. E também quero colocar aberto o nosso e-mail eletrônico, pergunta@conexãomedica.com.br
ou você pode também entrar em contato com o nosso programa através do 0800 888 1212. Fânia, tudo bem? Tudo bem. Queria agradecer o convite. Toda vez que você faz um convite, ele é sempre muito bem-vindo, porque tudo que você está fazendo sempre é bom. Então, se agregar a isso, sempre é uma causa boa. E esse é um programa que a gente fala com uma comunidade da saúde. A gente sabe que do outro lado tem profissionais, tem os comitês de humanização se reunindo nos seus hospitais, nos grandes polos, para a gente falar de humanização. A gente sabe que essa parceria com a Conexão Médica, quer dizer, colocar os veículos de comunicação em parceria para a gente disseminar uma política pública que nasceu, na verdade o movimento nasce em 2001, no Ano Internacional do Voluntário, mas se concretiza, né, como política pública, a humanização da saúde em 2002, 2003, e hoje a gente tem uma lei que exerce alguns pontos muito importantes dentro desse processo, que é o acolhimento do paciente, né, o paciente se olhando de fato como um sujeito, um sujeito ou um cliente, né, tem tantas terminologias que a gente utiliza, mas na saúde pública a gente sabe que esse indivíduo muitas vezes desconhece os seus direitos e os seus deveres. A valorização do profissional da saúde, Vânia, também tem sido um dos focos muito importante, né? Porque a gente sabe o quanto o cuidador precisa de atenção, até para que de fato a tal da humanização se complemente nesse contexto. E a gestão participativa. Por ser uma lei, a gente sabe que hoje muitos gestores definitivamente talvez ainda não entenderam o que é a humanização. E a gente percebe que muitas das ações que têm acontecido no Brasil acontecem através da base, né, das pessoas no seu dia a dia, na sua prática, na sua atitude. E a gente percebe também que não precisa de orçamentos onerosos para tal da humanização acontecer. Então, falar hoje, abrir esse quarto ano desse programa para nós, é uma honra ter você. Sem dúvida, é uma vitória. Com o seu conteúdo e com a sua vivência no terceiro setor, que muitas das ações hoje que acontecem no terceiro setor, dentro dos hospitais, são indícios de um terceiro setor se legitimando dentro da saúde. A gente sabe que a educação é a mãe de todas as causas, mas se a gente não tiver também uma saúde consciente, educada, com mais cultura, o ser humano sendo olhado como um ser integral nesse processo, acho que todo mundo ganha, né? Eu acho que é muito interessante isso que você comentou, né? Que todo esse movimento de humanização hospitalar vem da base, né? E essa base muitas vezes é voluntário. Exatamente. A grande maioria das vezes é voluntário, né? Que às vezes está levando uma revistinha, às vezes está batendo papo, às vezes está conversando, contando uma história. E isso aí evoluir para políticas e políticas públicas e até mudança nas próprias disciplinas, nos conteúdos das faculdades, eu acho que é uma grande vitória, né? Essa é uma grande provocação. A gente sabe que, como eu falei, a educação conserta tudo. Então, talvez a gente precisa não só das reformas judiciais, econômicas, ambientais, a gente tem que entrar para dentro da saúde e olhar a formação desse profissional. Qualidade de vida, o bem-estar é um conjunto. Então eu quero saber o que você tem para nos contar. Bom, eu pensei bastante e olhei alguns programas anteriores para ver como é que o que eu poderia abordar. E lógico, conversamos também por sua indicação, né? Primeiro eu pus aqui uma imagem que eu acho que ela é inspiradora, né? E é uma imagem que ela leva para a magia, né? Um monte de símbolos e significados, e que eu acho que ela vai, no final, nós vamos fechar, né? E essa imagem, então, está contando muita coisa. Bom, então, pensando, né, em como abordar esse assunto, e lógico, eu como profissional, como você, profissional de comunicação, você sempre só consegue fazer as suas analogias e conexões com aquilo que você estuda e conhece. Então, a minha grande preocupação foi, em primeiro, conceituar bem as questões de comunicação como uma forma, seria um veículo, uma forma de você ter uma humanização, né? E aí pensei em falar um pouco de comunicação e falar um pouco do lúdico, né?
O lúdico até mais voltado para as próprias questões que são feitas com os voluntários, e por que não, até mesmo com o corpo. Você sabe que a gente, há 11 anos atrás, a gente entrou por uma porta, as pessoas até olhavam a gente com o nariz assim, né? O não verbal ali, a comunicação não verbal, ela funcionava muito bem. O que esse pessoal está fazendo aqui dentro? Hoje, Vânia, a gente tem percebido que muitos profissionais da saúde, de fato, têm se utilizado desses recursos, o lúdico, mesmo para melhorar o seu relacionamento com o profissional, com o paciente, né? E quando a gente está falando de criança e adolescente, são os personagens dentro dessa história, são os mais fragilizados, né? A gente tem o idoso, tem o adulto, mas essas pessoas, elas sabem muito bem reivindicar muitas vezes seus direitos, seus deveres. Uma criança e um adolescente nesse processo tem uma família doente, né, ao redor dessa criança. E o que a gente percebe é que muitos desses profissionais hoje, inclusive na Bahia, no Hospital Geral, os 6 contadores de história, ou as 6 contadoras de história, são da equipe médica, né? É a pediatra, é a ouvidora, é a psicóloga, que estão, de fato, se apoderando da arte de contar a história para melhorar seu relacionamento dentro dos hospitais. Isso é bom, né? Nossa, aí é muito interessante, né? É um assunto com tantas vertentes, né? Bom, o que eu acho importante, primeiro falar em comunicação, quando nós falamos em comunicação, eu acho que a primeira coisa que vem à mente são as comunicações em massa, né? Quando a gente pensa em comunicação, seria sempre alguma coisa grande, alguma coisa que envolve muita gente, alguma coisa que se multiplica em muitas pessoas. Mas, muitas vezes, nós não nos damos conta da comunicação inicial de cada ser humano, né? E essa parte que eu tenho me especializado, tanto nas minhas aulas na faculdade, como também nos meus estudos, em cima da comunicação primeira, inicial, final. O que é comunicação? Qual que é a primeira forma inicial de comunicação? Eu me interfaceando com o mundo, né? Então, se eu for pensar, isso é uma coisa muito óbvia, mas muitas vezes nós não nos damos conta, né? Então, eu sou uma pessoa fechada dentro da minha pessoalidade e eu vou criando, então, todo aquele meu imaginário, todo aquele meu repertório, ou aquelas gavetinhas, como alguns gostam de chamar, através das interfaces que eu faço com o mundo, né? Então, os meus sentidos interfaceiam com o mundo e com isso eu pego impressões e essas impressões eu registro e elas que eu uso como significantes para dar sentido às novas coisas que eu vejo ou às minhas novas experiências, né? E aí a primeira coisa que decorre disso é que as minhas significações que eu tenho dentro de mim não são iguais às das outras pessoas, são próprias e são minhas. E eu vou entender esse mundo que me cerca à medida que eu tenho esse repertório ou não. Falando em criança, o repertório da criança é pequeno, né? Ela está formando esse repertório dela, né? E é uma fase onde o Piaget já fala isso, você sabe disso, porque eu li seu livro. Sim. Então, ela vai, na verdade, o maior tempo que ela está ocupando é isso, de formar todo esse repertório. Imagina, todo o repertório de aprender as palavras, né? Como é que ela vai conseguir transformar aquilo que ela tem dentro da sua cabeça em alguma coisa entendível pelo outro. E aí são as palavras. E aí o que acontece? Acontece que outro fator é que tudo tem significado, né? Tudo fala, tudo comunica. A gente acha que a voz comunica, né? Se nós formos pensar no pensamento geral e básico, é aquilo que eu falo, é aquilo que eu escrevo. Não, tudo comunica, né? E tem uma coisa muito interessante que a gente tem vivenciado, quer dizer, acho que quando o planeta cresce, a comunicação cresce, a globalização aparece, a gente também começa a dar atenção para essas formas que não é somente da voz no ato de comunicar. É verdade. Né? Hoje a gente vê quanto o espaço da deficiência eficiente nesse processo, né?
É incrível isso, né? As pessoas estavam trancadas dentro de casa, hoje elas aparecem, reivindicam o seu espaço e tem essas novas formas de comunicação que a gente muitas vezes tem. Eu até quero colocar uma parte que é muito interessante. Na faculdade, eu tenho um aluno, acabou pegando o vestibular e os pais marcaram um papo. Aí eu fui atender os pais e os pais, a preocupação era o seguinte: meu filho é surdo. Qual carinho que vocês vão dar para ele? Quer dizer, como é que vocês estão preparados para aceitar esse garoto? Como é que os professores... Olha, foi tão maravilhoso, quer dizer, ouvir um pai trazer os pais trazerem essa problemática, a gente sentar com os professores e falar, nós vamos ter um aluno especial. E hoje a gente percebe que nós somos especial, porque ele dá um banho em todo mundo, né, na sua comunicação. E são esses diferenciais, né? A comunicação não é só a voz. Lógico, né? Você veio diretamente naquilo que eu estou falando, não é só a voz. E aí o que acontece? Acontece que ao eu entrar num ambiente estranho, que para mim é novo, a primeira interface que eu vou fazer com essa realidade que me cerca é tentar encontrar coisas que para mim são conhecidas, são costumeiras e que estão dentro do meu repertório de significado. É a primeira comunicação que eu vou fazer. E aí acontece, se uma criança, ela ou qualquer pessoa, ao entrar numa sala e lá ela vê um ursinho, né? Ela imagina que, ela já vai... aquilo é uma coisa para criança, então quem está aqui gosta de criança. E aí eu vou ter vou formando toda essa comunicação. E aí, quando eu vou me comunicar com o outro, né, acontece o quê? Ele tem um monte de repertório, eu tenho os meus repertórios, não necessariamente esses repertórios batem, né? E aí corre-se muito risco, e às vezes isso acontece muito, eu estou falando uma coisa e meu interlocutor está falando outra, né? Ele está entendendo diferente aquilo que eu estou falando, respondendo de acordo com os seus repertórios e falando comigo outra coisa. Então, eu acho que a primeira preocupação é conceituar que a comunicação, ela parte desde o ser humano, né, para entender o mundo que o cerca, o ser humano com o outro ser humano, depois o ser humano com mais 2, 3 seres humanos, e o ser humano com o mundo, que aí então a gente acha que, até vou falar em seguida, a comunicação graças à internet, a comunicação graças a todos esses avanços tecnológicos, elas estão melhorando a participação do homem, sem dúvida nenhuma, mas melhorando em quantidade, não necessariamente em qualidade. Né? Então, eu acho que a primeira preocupação é isso. Eu fiquei pensando, então, uma criança no hospital, uma criança, um adulto no hospital, ela não tem a maioria das significações daquilo que está em volta. Ou se tiver significações, ela vai ter significações negativas, né? Porque a primeira vez que eu tive contato talvez com um médico ou com alguém vestido de branco, aquilo me doeu, ou aquilo, e aquilo então me trouxe essa significância. E são as imagens que a gente tem, porque no Brasil a gente tem comentado muito, tem discutido em vários programas. No Brasil, quando a gente fala de saúde, automaticamente a gente está nos reportando a doença. Né? Então, todos esses seres que circundam a saúde, no fundo, para uma criança, para um adolescente, ou na memória que nos resguarda, é dor, sofrimento, angústia, né? Então não é uma coisa agradável, né? Que eu não posso também controlar o tipo de repertório que ele tem. Talvez alguém, quando era pequeno, tomou um líquido verde, e aquele líquido verde era horrível, ele vai ter como referência que comida verde é ruim. Então, todo o que ele vê, o que vai para ele comunicar é o verde. Perfeito. Né? Aí ele vai ter outras experiências, vai amadurecer e provavelmente a referência dele vai ficar mais rica, ele não vai se ligar só a esse elemento. Então, eu acho que a primeira comunicação que ele tem é com o ambiente que o cerca, com a realidade que o cerca, e procurando, então, se comunicar com isso, né, em referências que ele não tem. Né? E por isso que, penso eu, o sorriso de alguém, o contar histórias de alguém, lhe reporta uma referência que ele conhece, que lhe é costumeira, né?
e, portanto, ele se sente confortável. E eu até acho que, assim, a gente está falando, a gente tem os Doutores da Alegria como um ícone, né? Nós estamos falando de quase 16, 15 anos que eles entraram para valer, mostraram todo o trabalho deles, quer dizer, o palhaço entrando dentro desse processo foi muito salutar. Lá atrás também, achavam que era um bando de malucos entrando dentro da saúde. Mas é essa possibilidade da gente visualizar uma saúde diferente. A gente também tem colocado a integralidade, o ser humano sendo olhado como um todo, não como um pedaço, uma doença, uma... Então quando você abre esse espectro, né, você visualiza um hospital diferente. O Wellington Nogueira, ele sempre coloca assim, né? A gente sempre fala assim, vamos fazer visualizações de como seria um hospital. Então vamos dar a recepção, vamos mudar a atendimento, vamos fazer com que o médico às vezes traga um dialeto, aquele linguajar extremamente rebuscado, às vezes falando com uma pessoa que não é no nível cultural. Quer dizer, são pequenos detalhes que no fundo é a grande comunicação que alinhava tudo. Eu acho que o primeiro conceito que eu acho que poderia, então, contribuir para uma reflexão é isso. Né? O que está comunicando? Por que será que quando o Wellington começou a trabalhar, ele causou esse espanto? Porque a cultura cria seus signos, né? E a cultura hospitalar é uma, todo mundo sério, pelo menos há 14 anos atrás, sério, circunspecto, né? E qual é a cultura do palhaço? O palhaço não pode ser sério, circunspecto, ele está vestido de branco, ele tem que estar colorido, ele tem que fazer coisas inusitadas, coisas engraçadas. Então, quando as duas culturas se misturam, causam um caos mesmo. Até que acho que gera uma baita de uma reflexão, e vamos ver, será que precisa ser assim? Né? Eu acho que também seria assim se um grupo de palhaços entra no banco. Não é? No banco se espera que todo mundo... Você viu todo mundo no banco? Já adquire imediatamente aquela cultura. Quietinho, não pode falar alto, né? Enfileiradinho, esperando, quer dizer, porque a cultura que é aquele ambiente, e tudo isso que são comunicações, são símbolos. Certo. Né? Bom, mas aí, avançando um pouquinho, eu pensei em falar um pouquinho sobre o Harry Pross, que o Harry Pross, então, é um comunicólogo alemão. Ele fez uma teoria das mídias, e é uma teoria muito simples, né? E que ele classifica, então, as mídias em primária, secundária e terciária. E é uma coisa muito simples, mas é uma outra coisa também que eu acho que é simples, mas nós não nos damos conta, né? A gente, por ser tão simples, faz parte do nosso dia a dia e nós não nos damos conta. Bom, a mídia primária, ele classifica como? É aquela que eu, para me comunicar, preciso somente do meu corpo, né? Então, enfim, é bem simples, eu só me comunico com o meu corpo. Acontece que, se eu só me comunico com o meu corpo, eu estou amarrada à temporalidade. Né? Eu só posso falar enquanto eu estou aqui. Quando eu não estou mais aqui, eu não posso falar mais. Mas aí o que é que acontece? Eu posso querer conversar com você e eu te deixo uma carta. Né? E você, então, lê a minha carta, eu não estou mais aqui, você lê a minha carta. E aí a mídia secundária. Né? Bom, quando o homem descobriu a mídia secundária, e aí tem um trabalho do Morin, que é muito legal, que é o Paradigma Perdido, que é um livro maravilhoso, que aí ele diz que a mídia secundária nasceu pelo homem, né, constatar a morte. É um negócio muito louco, né? Mas como assim? Bom, no momento em que o Morin diz, né, que o homem percebeu que ele acabava, né, ele achou que ele tinha que dar uma continuidade àquela vida. Né? Então, ele criou o quê? Ele criou o túmulo, o rito do túmulo, de enterrar. Então, um empena, enche de pena, o outro crema, o outro enterra, o outro faz uma verdadeira obra de arte. Mas por quê? Dar continuidade àquilo que não está mais. Né? Então, criando, na verdade, um símbolo àquilo que não está mais. E aí também ele começou, bom, eu pinto na caverna, eu só podia contar as minhas caçadas e como eu era legal, né, com a minha voz. Mas eu posso deixar para todos saberem. Então ela transcende a minha vida. Né? E esse é o conceito do Harry Pross. Isso é muito interessante, né, quando o homem tem essa sensibilidade de que ele desaparece, né? E esses rituais que são tão interessantes. A gente tem desenvolvido, Vânia, no processo de seleção, a arte da morte e do morrer. A gente fazia
essa atividade ela não era colocada dentro do processo de seleção. Ela era colocada depois. Depois que as pessoas passavam, então a gente falava, vamos para uma palestra. Quantas pessoas apareciam? Nenhuma. E a gente traz exatamente essa importância, né, do significado da morte, do que de fato é morrer. E dentro de hospital, o hospital inclusive que não tem maternidade, o que impera muito é esse sentimento. É engraçado essa analogia que você faz do ser humano se perceber e perpetuar, né, deixar os seus... Isso, inclusive, para os magnatas, né, que querem, de fato, deixar sua imagem para sempre, né? Mas o Morin, ele fala claramente, né, que o mito e o rito nasce da consciência da morte, né? E é interessante, mas então, numa coisa mais cotidiana, a ideia, então, da mídia secundária, eu registro em alguma coisa e a pessoa, então, o meu receptor, não precisa de nada, né? E a mídia terciária, o receptor, né, ainda na secundária, só precisa do próprio corpo dele. Mas o emissor precisa de alguma outra coisa. E é engraçado também que o Harry Prost fala, o meu corpo eu consigo comunicar até um determinado momento. Mas se eu quiser mostrar grande júbilo ou grande horror, eu agrego ao meu corpo adereços que me ajudem a mostrar isso, que é a fantasia, né? No rito a máscara, né? Até mesmo o microfone, porque eu consigo até um certo limite, mas a um limite maior de distância eu não consigo. Então eu amplio o meu corpo, e aí eu amplio até o momento que eu posso não estar mais. E na terciária, eu preciso então também de um suporte, mas o receptor também precisa de um suporte. Certo. Né? E aí, o que acontece? Acontece que eu posso me multiplicar. É o que né? nós estamos fazendo Exatamente, aqui é o que nós estamos fazendo aqui, exatamente isso. E aí, eu posso atingir um número muito maior de pessoas. O que acontece? Né? Acontece que nós caímos nessa situação perante duas falácias, né? Primeiro, que a mídia terciária é uma evolução da primária. Nós mesmos, a gente fala constantemente isso, né? Mas merece uma reflexão, né? Hoje temos a internet, quer dizer, então hoje estamos melhor, então nós estamos numa evolução da primária. E é muito interessante porque a internet é a convergência de tudo isso, né? Todos os outros meios que foram aparecendo, a gente tem lá dentro. Não, e agora também com televisão digital, mobile, quer dizer, a gente vai ter, né? Realmente nós vamos ser aí um centro, no próprio telefone celular, você se comunica de todos os jeitos possíveis e imaginários. Para quem na infância assistiu os Jetsons, nós estamos vivendo exatamente, né? Os Jetsons, né? O mesmo Aldous Huxley, exatamente. né? E a outra coisa é que a mídia terciária está em oposição à primária, né? Então, são as duas falácias. Primeiro, que a terciária não é uma evolução da primária, né? A terciária, ela é mais uma forma que atinge um número maior, mas não uma evolução. Elas têm que, na verdade, coexistirem. E outra coisa é que a terciária tem oposição à mídia primária. Eu não sei se você já foi vítima dessa pergunta, mas eu, como escrevi o livro de Técnica de Contar Histórias, muitas vezes em reportagens me perguntam, mas você que gosta tanto de contar história, o que acha dos videogames, o que acha da televisão, o que acha da internet? Esperando, né, que eu vou dizer, nossa, isso daí é um horror. Mas são professores de humanidades, né? Os professores de humanidades odeiam. Tire suas crianças da frente da televisão, né? E aí eu descobri aquele autor, o Steven Johnson, que a partir disso apaixonei-me por ele, que ele tem uma posição muito ponderada sobre isso, né? Não resta a menor dúvida que o videogame, ele vai buscar outras habilidades, outras capacidades, e não entreteria tanto as crianças se não fossem habilidades e capacidades que estão de acordo com o que elas gostam, né? Porém, jamais vai suprir o contato pessoal de contar uma história. Como eu acho que ninguém gosta de namorar pela internet, né? Eu acho que namorar deve ser primária, a mídia é primária. Sinestésico, né? Vamos tocar, né? Exatamente, né? Então, o que eu acho que há também, né? Nós padecemos um pouco disso.
padecemos em supervalorizar a terciária em detrimento da primária. E também eu sempre costumo falar nos meus alunos, e também a ideia do Harry Prost, né, que quem é mais forte, a terciária ou a primária? E a primeira resposta é terciária. Só que se acabar a luz, a terciária acabou. Com certeza. Nós estamos refém da eletricidade. Exatamente. Você tem, recentemente, houve uma pane aí num provedor, né? São Paulo parou, né? E aí você faz o quê? Não, você fica desesperado. Eu estou 8 horas sem ler e-mail. E devem ter me mandado uma outra coisa super importante. Você sabe, Vânia, eu iniciei minha carreira há 30 anos atrás numa agência de propaganda. E assim, até antes de propriamente entrar na faculdade, eu já atuava. E foi muito engraçado que foi um ex-chefe de uma empresa, falou assim, você vai lá conversar com um amigo meu, numa agência de propaganda legal, e você gosta de desenho, você é criativo e tal. Cheguei na agência, foi a área de mídia, né? O diretor pegou e fez assim, olha, se você está pensando em criação, em desenho, pode esquecer, não vai utilizar a mídia como trampolim para a criação. Aí eu já fui podado, já fui arrancado dos meus braços. E ele falou, você vai trabalhar na área de check-in. Eu fiz assim, bom, meu inglês humilde fez check-in, o que será isso? Né? Vou sentar do lado, preencher cheque. Vou preencher cheque, vou pagar, quer dizer, eu vou fazer a mesma coisa que eu fazia no... E aí ele falou assim, não, você vai conferir nós temos grandes anunciantes, esses grandes anunciantes nós recomendamos que eles comprem as suas inserções de 30 segundos, as suas páginas, os seus anúncios, em diversos meios de comunicação, veículos de comunicação, você vai simplesmente conferir se tudo isso saiu. E aí então eu fui entender o que é o impacto na cabeça através da tecnologia, através dos meios de comunicação, como de fato as empresas não é uma questão de manipular, mas é uma questão de vários impactos na cabeça do indivíduo. Compre isso, compre isso, compre isso. Um dia, se você é o público referente àquele produto, você acaba consumindo. E eu fico imaginando, né, que se os anunciantes têm o poder, muitas vezes, de ganhar um espaço dentro da cabeça desse consumidor, a gente tem que estar um pouco mais atento, porque tem outros impactos que são muito importantes estar dentro da cabeça do consumidor. Né? E é o que, Valdir? Você sabe bem, né? É criar essas referências. Exatamente, é criar essas significações. O que a marca faz? Como é que você faz? O que é o marketing institucional? O que é a marca? Na verdade, é criar todas essas referências dentro da cabeça de cada uma daquelas pessoas, para que quando ela veja os produtos, ela identifique com aquela referência, né? E compre o produto. Sem dúvida, essa é a mecânica, né? Agora, o que acontece, né? Acontece, então as três formas elas devem coexistir, e o que é interessante, então, o porquê que eu levantei isso, né? Porque a mídia, cada vez mais, você vai, então, o uso do signo se identifica na mídia terciária, que é isso que nós estamos conversando. Sim, exatamente. Né? Porque na mídia primária chega alguns momentos que você tem até contatos que não precisam de signos, que é o contato pessoal, o contato da sua pele, né? O aconchego, e tudo isso não são signos, não são signos, eles são realmente ações, é o verdadeiro objeto. Mas na medida que você fala, você já começa a usar signo, na medida que você põe uma roupa ou outra, você já começa a usar signo, e cada vez isso vai se intensificando mais, né? A ponto de que você dá aula em faculdade de comunicação, eu também, a gente sabe, né? Que a gente dá tempo muito grande trabalhando no impacto do vermelho, no impacto do fade, do filme, tudo fala. E o nosso pessoal, o nosso receptor está absolutamente adestrado para captar tudo isso, né? A música, se ela mais alta, enfim, todos esses elementos, e tudo isso comunica, e a gente não se dá conta. Qual que é o perigo, então, né? Qual é a situação? A situação é que, em decréscimo, os vínculos, eles diminuem, né? Na medida que você está usando. Então, a mídia primária, ela é toda formada em vínculos. Certo. Já a terciária, não. Não. Tem muito pouco vínculo, né? Então, acontece o quê? Se nós apenas valorizarmos a terciária e cada vez mais fascinados pelos benefícios inegáveis da tecnologia, né? Esquecermos a primária,
nós estamos esquecendo toda a nossa Do própria ser humanidade. humano, Exatamente. exatamente. Né? E isso é muito perigoso. Vânia, é uma coisa muito incrível, porque assim, hoje nós temos os jovens que reivindicam os seus direitos, só que eles desconhecem muitas vezes a coisa do passado, essa construção do passado. Outro dia a gente estava fazendo uma análise e a gente tem alunos que nasceram em 85, e aí você fala de certos autores, você fala que eles desconhecem essa... E está intimamente ligado a isso, né? De você não ir mais a fundo nessa coisa, principalmente da comunicação, de ir lá no passado, resgatar. Quando a gente fala dos fundamentos filosóficos da humanidade, a gente tem que lembrar que a humanidade começou em pequenos grupinhos, que ao redor das suas fogueiras contavam as suas histórias, depois iam para outros povoados, e aí a história da humanidade vem a partir dessa visão, né? Sem dúvida. É a nossa natureza humana. Né? E o que nós observamos bastante, né, convivendo com os jovens, muitas vezes os jovens descem, né, no elevador da faculdade e geralmente alegres, mas geralmente brincando, né, fazendo alguma gozação, não estabelecendo vínculos, na verdade, né? E descem, chegam no andar térreo, um vai para a direita, outro vai para a esquerda, e aí pegam o celular para conversar um com o outro, e aí realmente se comunicar. Né? E há também vários relatos vivos, e também a gente lê, muitas vezes o filho fala com a mãe através do MSN, né? Ou fala, eu fiquei horrorizada não, né? Mas preocupada quando eu vi num programa de televisão, alguns jovens, adolescentes mesmo, com 12, 13 anos, dizer que a primeira parte do namoro era toda através do MSN. Apenas depois de 3 ou 4 meses se telefonava, porque o telefone, e a menininha mesmo falando, é muito íntimo falar, né? Eu acho que é ótimo eu ter MSN e de repente eu namoro com um cara da Austrália, né? Eu acho super legal, mas até que ponto não me faz falta eu olhar no olho e falar aquilo que eu quero falar e não precisar da máquina, né? E eu também já tive essa experiência, eu acho que a maioria de nós tem essa experiência, né? Pelo MSN é mais fácil, pelo e-mail é mais fácil. Talvez seja uma questão de localizar o outro, né? Essa rapidez. Enquanto localizar é excelente. Mas a gente também está vivendo uma aceleração muito grande, que aí nos torna individualista nesse processo. Eu acho que o fato de localizar é excelente. A gente está perto de todo mundo. Porém, eu não posso jamais substituir a possibilidade que eu tenho de estar com alguém pela possibilidade de usar toda essa artimanha, todo esse artifício para falar com alguém. Né? Então, eu acho que esse é o grande perigo. E eu sempre me preocupo, nas minhas aulas de comunicação, é dizer, vamos perceber tudo isso, né? Para não perder a nossa pessoalidade e não perder a nossa característica de ser humano. Então, eu acho... E aí, o que acontece? Né? Acontece que, exatamente num ambiente de hospital, você tem essa personalidade, Sim. Você tem essa proximidade e você tem essa chance de estar junto com o outro. Agora, o que estamos comunicando nesse momento? Eu acho que isso é o questionar. O que nós estamos comunicando? E talvez... imagino, né, um paciente lá num ambiente onde ele reconhece poucas coisas, né, para ele poucas coisas têm familiaridade, né, e ele não conhece os termos, ele não conhece as pessoas. E na maioria das vezes, Vânia, ele é um indivíduo com um pijama igual a todos, né? Que aí que reforça mais ainda essa individualidade. Né? Mas ele é um indivíduo com pijama igual a todos para quem está fora, Sim. mas não para quem está dentro. Porque para quem está dentro, né, as vivências dele, imagina um camarada que é um caiçara, né, ou que vive lá em Manaus, que traz as suas outras culturas, que só anda de canoa, então de repente para ele aquilo tudo é absolutamente novo. Né? Então alguém, e aí por que vai
vai adquirir uma importância tão grande esse trabalho que o Viva faz e tantas outras organizações fazem, né? Trazer essa proximidade, trazer essa pessoalidade, aonde ele vai se sentir ele novamente, né? Onde ele pode conversar e se encontrar como um ser humano. Né? Então, eu acho que nesse aspecto comunicacional, né, a importância é muito grande. Agora, é claro, se ele puder também encontrar no médico, na enfermeira, na atendente, no recepcionista, né, também aquele ser humano, é a única coisa que ele conhece. É o ser humano que está lá dentro e que existe vivamente. Né? Então, ele vai ter uma rede então, de comunicação e uma rede de vínculos. A gente tem percebido cada vez mais que em 2013 nós fizemos uma pesquisa junto ao HC em São Paulo, até tentando entender a humanização, né? Porque é muito engraçado, eu sempre falo, sempre repito nos nossos programas, quando a gente fala a palavra humanização, o ser humano que está lá dentro desse processo, ele fala assim, mas eu não sou humano, né? Quer dizer, a gente tem que falar de... Mas é exatamente essa distância que se perdeu em um determinado momento, onde a existência do hospital, o hospital só existe porque existe um paciente, porque senão todo esse complexo não existiria. Quer dizer, existe em função desse indivíduo. E esse indivíduo, uma vez que está na fila, que não tem comunicação, que não tem um retorno, que se sente uma pasta de diagnóstico, que se sente fica difícil se comunicar, né? Ele, de fato, demonstrar toda a humanidade dele dentro desse contexto. Né? E tem um autor brasileiro, aqui professor da PUC, que é o Norval Baitello, ele escreveu um livro sobre a incomunicação dos dias de hoje, né? Que é exatamente isso. Ele diz que a comunicação e a incomunicação, elas são irmãs gêmeas, porque o exagero de comunicação leva a uma incomunicação, pela incapacidade que nós temos de absorver tudo que está à nossa volta. Né? Um outro autor também interessante que eu acho para esse assunto é o Boris Cyrulnik, que ele escreveu um livro que se chama O Sexto Sentido, né? Onde ele afirma que o sexto sentido é a capacidade que eu tenho de observar o outro. Né? Existem muitos estudos acerca dos demais sentidos, né? Dos 5 que nós temos, que é a interface do mundo, mas é claro e óbvio, existem muitos estudos nessa direção que existem outros sentidos. Agora, o Cyrulnik traz o sexto sentido e ele faz todo um trabalho, é um livro também muito interessante, principalmente para quem trabalha com criança, eu acho que... principalmente quem trabalha com gestantes, porque e bebês, gestantes não, eu acho bebês, porque ele faz todo o processo onde a criança, ela se sente parte da mãe, né? E a primeira comunicação com o mundo ela tem é com a mãe, e como ela vai se afastando, e como é que ela na verdade, ela chora se a mãe chora, ela ri se a mãe ri. Então, e aí ele vai construindo o pensamento do que o sexto sentido é a capacidade de eu estar com o outro, de eu perceber o outro. E eu vou perceber o outro através do quê? Através exatamente do que ele pode me comunicar, que são as palavras, os gestos, o afeto, né? E todos esses elementos. Então, eu acho que é uma outra leitura bastante interessante nesse sentido aí. Porque muitas vezes nós não nos damos conta da importância que nós temos para o outro. Sim. Não é? A gente às vezes chega já despejando tudo e achando que o outro, né, que o outro já entendeu, que o outro já subentendeu, que o outro vai fazer exatamente. É a incomunicação, né? E a que ponto o outro precisa de mim e o outro está me entendendo, né? Talvez eu pense, não, eu estou emburrada, estou chateada, mas ninguém está percebendo, está dentro de mim. Você está falando uma coisa que a gente está agora também desenvolvendo uma pesquisa, isso agora faz parte do meu mestrado, né? Entender um pouquinho a adolescência dentro desse processo. Talvez o adolescente seja o ser mais judiado dentro da saúde. Tá, mas não é porque também, dentro da saúde, mas não é porque também ele está numa fase de transição, sim, ele está revendo todas essas significações que ele tem. Exatamente, né? Isso é muito importante, né? Por isso que a gente fala, a gente sempre coloca, né, um adolescente dentro de um processo curativo, ele já tem todas as suas efervescências, todas as suas transformações que estão ali evoluindo, e de repente ele tem que administrar também uma doença. É muito duro.
né? E a gente percebe que no nosso país ainda falta muito investimento e atenção, até na promoção da ibiatria, que é o pediatra focado na adolescência. Porque esse traz, sim. Acho que quem trabalha com adolescente se redescobre também lá na frente, né? É verdade. Outro autor também que eu quis trazer é o Ivan Bistrina, que ele vai tanto ser tanto interessante na questão da comunicação, como também na questão do jogo e do lúdico, né? Então, todos esses autores, eles estão ligados à semiótica da cultura, que é onde eu fiz o meu doutorado, né? Na área que eu fiz o meu doutorado. E então o Bistrina diz dos códigos que eles são hipolinguais, linguais, né, e hiperlinguais. O hipolingual, ele diz então que são aqueles códigos biológicos, né? E que o mais fácil de se entender, por exemplo, é o rubor. Né? Eu fico enrubescida por uma questão biológica, mas você vai entender que eu fiquei numa situação embaraçosa através daquilo. E aí tem também toda uma série de estudiosos, né, onde o Boris Cyrulnik também é que estuda a questão etologia. A etologia, que é a questão da comunicação dos animais. E é muito interessante quando a gente começa a estudar isso e ver, né, de que forma que os animais se comunicam, seja apenas com o abrir as penas, né, as penas, as abelhas como se comunicam. É um sistema maravilhoso e precioso, né? Extraordinário, porque o homem não. Aí que está a reflexão. Aí eu vou trazer o que a doutora Nelore Fuchs, que é uma veterinária, que tem o Pet Smile, ela falou assim, a gente está levando agora os animais para dentro da saúde para humanizar. Não, coitado, isso é um absurdo, é absurdo. Pôr sapato, pinta de tinge, né? É verdade, imbecilizar o coitado do animal, né? Mas eu acho, esses estudos, eles refletem muito na nossa reflexão, né? Se um animal é tão perfeito assim, ele comunica tantas coisas, né? As abelhas, pela própria direção com que elas se inclinam, elas mostram para as demais onde está o pólen, né, das flores. E aí o homem conseguiu fazer uma engenhoca semelhante e enganar as abelhas para mostrar a direção onde as abelhas iam, né? E as abelhas, elas percebiam que, as abelhas verdadeiras, ao ver a engenhoca, percebia que estava mostrando alguma coisa, mas elas não conseguiam saber para onde. E aí se percebeu que a vibração de como elas batem as asas, não só a direção, são sinais de rota. Isso é um absurdo, né? Então, por que o homem não? Por que nós, então, não nos percebemos, não nos damos valor e não usamos a força do nosso sorriso, a força do nosso afago. Eu vou estar na internet, é lógico, não dá para viver mais sem internet, mas eu não posso esquecer toda a força que eu tenho como ser humano, né? E aí o que o Bistrina fala, os hipolinguais são isso, os linguais, então, são aqueles criados socialmente, né, dentro de uma cultura naturais do homem. E o hiperlinguais, então, é todo o universo de símbolos que nós criamos e que a cultura também e a tecnologia cria, né? E nós temos que saber viver com os três, né? E é claro, é maravilhoso que a gente tenha essa tecnologia à nossa disposição. Eu sou fanática por computador, adoro, né? Mas eu acho que é exatamente essa questão de nós não esquecermos a nossa natureza. E eu acho que seria interessante, né, falarmos ainda um pouquinho sobre o lúdico, não é, Valdir? Porque nós temos pouco tempo. E eu acho que hoje, eu acho que numa visão mais ampliada, o lúdico tem ganhado espaços dentro da saúde extraordinário. Até lembrar que em 2005 nasceu a política das brinquedotecas, né? Por que de fato as brinquedotecas ganham seus espaços? Por que as bibliotecas ganham seus espaços? E por que efetivamente muitas pesquisas agora estão sendo desenvolvidas sobre as organizações não governamentais que levam para dentro da saúde a cultura, a educação, nos seus diversos formatos, né? Então isso é muito importante, isso tem que ser valorizado. Mais recentemente
fizemos também, há 3 anos, estamos atuando na psiquiatria do Hospital das Clínicas em São Paulo. E por incrível que pareça, depois de 1 ano atuando com as crianças, 2 voluntárias nossas vieram muito chorosas, muito tristes, falando, olha, a gente não consegue conexão, é muito difícil, a gente parece mais recreacionistas do que propriamente contadoras de história. E o fato de levar essa angústia toda para o próprio hospital, para a equipe que nos acompanhava, a gente falou, olha, não dá mais para continuar aqui, depois de 1 ano a gente percebeu que os resultados para nós não são qualitativos, né? A gente vem, faz o nosso papel, mas a gente está saindo mais triste do que alegre nesse processo. E aí nós ouvimos o outro lado da história. Vocês participam da atividade fim, mas vocês não participam das discussões de caso. E nas discussões de caso, o contador de história aparece com muita força, até para nossa surpresa. Então nós repensamos, inclusive, o formato, as ideias, mas só que aí é aquela coisa, levamos 1 ano para sentir que a gente estava enroscado. Aí fomos discutir com a equipe médica, e a equipe médica falou, não, tem coisa boa aí, tem coisa legal, vocês não podem mais sair daqui, inclusive vocês não podem mais sair daqui, entendeu? Aí, a partir dessa visão, nós começamos cientificamente a olhar esse movimento, né? Que é outra coisa também, que acho que é outra falácia, é que o estar com o outro é tão natural que não precisa ser estudado cientificamente e nem refletido. E não é verdade, não é? É toda uma ciência que se tem para estudar, para refletir, para evoluir, para encontrar novas formas de lidar. Né? Mas aí a questão do... Eu sempre gostei muito do Huizinga, né? O Huizinga, eu acho que é o próximo slide, né? Ele fez toda a filosofia do jogo, onde ele coloca que o jogo ele é voluntário, ele cria regras próprias, ele faz uma esfera própria, né? É temporário, né? E aí você depreende desta filosofia do Huizinga o como agir, né? Bom, se ele é voluntário, isso é uma coisa também que o Wellington sempre fala, e você também sempre fala, né? Não adianta eu chegar lá e querer que a criança brinca. Eu não entro, né, nessa... É o que o Huizinga coloca, é que a bolha, que o lúdico é uma bolha que se abre no nosso cotidiano, né? E dentro desta bolha eu entro somente se eu quero. E lá dentro eu tenho outras regras diferentes, e eu sei que eu vou sair. Porque eu acho que até uma criança, um adolescente com mais certeza, ele não quer ficar na bolha lúdica do tempo todo ouvindo história, porque ele precisa curar, e ele precisa sair para a realidade. Então, mas naquele momento, ele se dá aquele direito. Se dá aquele direito, e é onde hoje nós estamos percebendo que quando esse direito de fato é adquirido, são as pequenas transformações que estão fazendo as grandes diferenças. Né? Exatamente, porque lá ele abre esse espaço, e lá dentro ele relaxa, ele se sente, ele se reencontra, e o que acontece? Né? Então, aí diz, bom, se o jogo ele não produz nada, se o jogo ele é uma abertura dentro do cotidiano, o jogo, eu digo, é lúdico, né? Na verdade, não é o jogo somente como nós entendemos, é toda atividade lúdica, seja ela dramatização, seja ela ouvir uma história, é todo aquele momento que te cria, então te incita ao imaginário. Então, para que serve, né? Se ele é só um momento, se eu saio, né? E outra coisa também que o Huizinga fala, eu tenho que sair como eu entrei. Eu saí exatamente como eu entrei, né? Mas então, para que serve? Serve porque as transformações ocorridas lá dentro, elas me servirão para entender melhor o exterior, Perfeito. Né? Então, e aí eu fiquei pensando, mas... Eu fiquei refletindo, mas eu vou falar isso, mas então eu só estou lidando com os voluntários, né? Só os voluntários que são capazes de criar essa bolha lúdica. E aí pensei, falei, não é verdade. Porque ao médico fazer uma pequena brincadeira, que seja de segundos, ele já abrir uma bolinha lúdica. Isso é muito interessante, isso que você está sendo colocado agora, e eu vou referenciar novamente as meninas lá da Bahia, porque essa foi a grande percepção. Imagine, nós atuamos nos queimados.
Imagine o que é uma criança chegando ali queimada. Quer dizer, a dor é insuportável e os acidentes ainda são muito grandes acidentes domésticos, né? Elas criaram até uma história que toda criança que chega, elas contam a história da semente. E a semente, simbolicamente, você tem que regar para ela crescer, você tem que conversar para ela te entender, mas a água é muito importante nesse processo. Então elas contam para a criança, é muito engraçado que criou-se uma bolha. Ela está vendo quem? É uma médica ou é uma contadora de história? O que é isso, né? Que essa pessoa também traz esse acalanto, essa coisa gostosa. E por incrível que pareça, aquela que já recebeu o benefício, quando chega uma queimada, ela automaticamente fala, tia, conta a história da semente para ela. Abre essa bolha também, essa possibilidade para o próximo que está chegando. Exatamente. E aí a gente tem, de fato... Aí você colocou dentro de um processo a possibilidade não só do voluntário, mas os profissionais também contarem mais histórias. E às vezes também uma simples brincadeira, né, que às vezes até um sorriso, uma piadinha, alguma coisa. Um exemplo que eu acho que é muito bom do lúdico, que explica muito bem, se você faz numa empresa e você faz uma pelada aí de final de ano, né, um joguinho de futebol, onde lá você mistura todo mundo e o presidente, ele também, né, vai jogar, não sei por quais razões, talvez de endomarketing, mas aí ele vai lá jogar e vem também o porteiro. E o porteiro joga melhor que o presidente. Vai acontecer o quê? Se realmente criar-se uma bolha lúdica, onde há prazer, né, criar um relacionamento, o porteiro marca o gol, né, o presidente vai lá, pega o cara, põe no ombro e ele é o herói, o porteiro é o herói. Mas isso só vai acontecer se o presidente tiver certeza que ao fechar a bolha, ou ele sair da bolha lúdica, ele terá todas as prerrogativas de presidente, que são as que possibilitam, né, até mesmo a condução da empresa. Então, essa é a característica. E ele faz tudo isso desde que ele tenha o momento de certeza que, ao ele chegar na segunda-feira, o porteiro vai falar, bom dia, doutor, né? E ele vai falar como vai e tal. E eu acho que também isso aplica muito bem ao hospital, porque a beleza da bolha lúdica é esta. Ela tem começo, meio e fim. E quando sair, você vai novamente ser outra vez do exercício da sua função. Que pode haver até um medo, mas será que se eu contar uma história, ou será que se eu brincar um pouco, quando eu passar as minhas recomendações, eu não vou ser tido com seriedade? Quais são os julgamentos ou os pré-julgamentos que vão existir nesse processo? Exatamente, eu acho que E as pessoas acabam não fazendo isso muitas vezes por causa do antecipar os pré-julgamentos. Exatamente. Né? E tudo o que é? Tudo uma questão de realmente você saber, você ter técnica para criar essa bolha, né? E aí aquilo que eu falei que o Wellington fala sempre, não adianta eu chegar lá e querer brincar com quem não quer. Né? Então, eu preciso convidar, atrair, cativar. E aí sim, eu estou num ambiente onde eu posso falar e posso usufruir desse ambiente e sair dele de uma forma também completa. Né? Um término. E acho que um outro autor também que é interessante para esse assunto é... Não tem problema, vamos aí. Agora foi. Mas não é, não. É a questão do próprio Bistrina, aonde eu disse que o Bistrina podemos usar na questão da comunicação e também na questão do jogo. O Bistrina, então, trabalha com um conceito muito interessante, que é o conceito de segunda realidade, que ele também pode se harmonizar com o conceito do Huizinga. O Bistrina coloca assim, nós temos a primeira realidade, que é a realidade que nós estamos vivendo, que é a realidade externa a nós, né? E a segunda realidade, e essa segunda realidade é o nosso imaginário. Né? E a gente sempre, também, o imaginário também é uma outra coisa tida com bastante, muitas vezes distorcida no cotidiano. A gente acha que só o imaginário é quando eu estou assistindo um negócio de fada, né? Que o imaginário ele tem que ter fantasia.
Então, o imaginário se confunde com a fantasia. Mas não, o imaginário é tudo aquilo, é todo o repertório que eu trago dentro da minha cabeça e que me faz entender o mundo. Né? Então, o Oficina diz que o homem tem a capacidade de construir uma segunda realidade, que essa segunda realidade que ele constrói, muitas vezes tem mais significação, mais força do que a primeira realidade. Então, ele diz que são 4 formas de você alcançar a segunda realidade, que você usa para a segunda realidade. A primeira é o sonho. Né? Através do sonho, você imagina, constrói, coisas que estão de acordo com seus desejos, com as suas intenções. E se nós vamos pensar assim, né, nós vamos ver que nós passamos a maioria da parte da nossa vida na segunda realidade do que na primeira. Exatamente. Né? E é onde é propaganda tua também. É propaganda tua para quê? Para estimular. Exatamente, estimular os sonhos. E a segunda é o jogo. Então, através do jogo, o Bistrina, eu acho que, não sei se ele leu o Yuzinho, provavelmente não, mas ele fala a mesma coisa, quer dizer, que o jogo me cria uma atmosfera onde eu posso ter acesso a uma segunda realidade, né? E que essa realidade ela é toda alimentada pelo meu imaginário, pelo aquilo que eu quero. Então é a dramatização, é o faz de conta, é o contar a história, né? Que está exatamente nisso, que ao eu contar a história eu tanto abro uma bolha lúdica, como eu também faço uma segunda realidade. E apenas para entender, né, sem se alongar nisso, qual é a terceira e a quarta, né? A terceira, ele diz, são os estados alterados de consciência, né? Que seria quase sempre por questões de químicas, né? Seria a embriaguez. E a última delas é a loucura, onde ele coloca que você cria então um mundo imaginário. Através de você não estar mais ou viver numa outra realidade mesmo. Exatamente, que não está no domínio, então, do controle da realidade que está lá fora. Então, eu acho que essas coisas são muito fortes, né, Valdir? Elas são muito fortes porque elas fazem a gente pensar em uma dimensão diferente daquilo que nós estamos sempre muito, até viciados ou compelidos a pensar. Né? Que é só pensar exatamente no que está à minha volta, não valorizando o meu interior e o meu ser. Né? Meus amigos, olha, a gente vai ter que trazer a Vânia mais vezes para cá. Porque a gente iniciou esse Fundamentos Filosóficos da Humanização, mas tem muitas outras coisas que a gente definitivamente pode discutir. A Vânia tem um repertório imenso que tem ajudado, de fato, a legitimação do terceiro setor. Esse programa de hoje é certificado pelo 1951 e as formas de contato com a nossa produção, mande suas sugestões, suas inquietações, para que a gente possa trazer dentro do programa novos temas e até outras coisas interessantes que a Vânia colocou. Se você quiser também mandar informação, a gente vai lá na caixinha mágica dela e traz essas coisas aqui para serem compartilhadas. É o nosso e-mail, pelo nosso e-mail pergunta@conexãomedica.com.br ou pelo telefone 0800 888 1212. Vânia, considerações finais. Eu estou muito feliz com esse nosso bate-papo. Passou muito rápido. É verdade, é verdade. Eu gostaria de encerrar com essa frase que, aliás, eu separei mesmo para encerrar, que é novamente do Normal Baitello, que o ouvir está mais vinculado ao universo do sentir. Por que ele diz isso? Ele diz que das formas que nós temos de interfacear o mundo, são nossos 5 sentidos, 3 são ativos e 2 são passivos. Né? E o ver é ativo, o paladar ele é ativo e o tato é ativo. Eu só vejo o que eu quero, eu só sinto o que eu quero. E o ouvir e o olfato, né? Ele é passivo. Né? Então, e aí ele diz, o que é esta passividade? Essa passividade é o me entregar, é a capacidade de eu me encantar, que é o que se faz quando se conta uma história. Né? Então, essa é a frase dele. O ouvir está mais vinculado ao universo do sentir, da paixão, do passivo, do receber e do aceitar. Então, sem dúvida nenhuma, contar histórias é um ato de amor. E ouvir histórias é um ato de paixão. E isso nós fazemos o tempo todo.
o tempo todo. A qualidade das nossas histórias, sejam elas cotidianas, sejam elas para alegrar, sejam elas para levantar a moral, sejam elas até para discutir, para brigar e para... Tem que ser feito com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação. Eu agradeço a Vânia. Obrigada, e agradeço a o você convite. que está aí do nosso lado, do outro lado, recebendo as informações também com muito carinho do nosso programa Humanização em Saúde. Até o nosso próximo programa. E ele foi ficando cada vez mais nervoso, cada vez mais nervoso. E ela continuava: Cleverson, você está com piolho, Cleverson, você está com piolho, Cleverson, você está com piolho. Um dia ele, não aguentando mais, amarrou uma corda na sua cintura, saiu arrastando ela pela casa, chegou perto do poço, no fundo do quintal, pegou a Josicleide no colo e ela continuava: Cleverson, você está com piolho, Cleverson, você está com piolho, Cleverson, você está com piolho. Ele pegou, jogou ela no poço e ela continuava gritando: Cleverson, você está com piolhos. Quando a água estava por aqui e ela não conseguia mais falar, ela fazia assim.